Bom, aqui temos estudo e trabalho, são dois assuntos bem ligados. Tem aqui as passagens, quem está no canto de cá não está vendo, né? Então, sob estudos, temos Salmo 139, versículos 3 a 16. Vocês sabem o que é esse livro aqui? ET? Muito bem. Eu ia falar, o Haroldo não pode responder, mas Miranda vale. Então, ET não é um livro... Tá? É ET de Esther, Esther 4:14, Lucas 1:66, depois 7:6 a 8:0. E eu vou falar também já o trabalho, porque hora a gente vai para lá, hora para cá, não tem uma divisão muito esquemática, tá? No trabalho, João 5:17 e 4:34. 2 Tessalonicenses 3:10, Efésios 4:28, Atos 20:33, 35, 1 Coríntios 4:12 e 9:12. Tá? Se alguém perdeu, depois é só consultar aqui, eu não vou tirar daqui agora. Bom, primeiramente, quero fazer uma introdução aqui que vai servir para isto aqui, para os dois, e para muita coisa na nossa vida. Nós temos que saber que nós somos, né, fruto de uma criação intencional de Deus. O que a gente quer dizer com isso? Que nós não somos um improviso, né? Nós, né, viemos ao mundo assim, e quando encontramos com Jesus, Deus topou com a gente já estava aqui, e Deus descobriu né, assim, de repente. E agora, o que eu faço com ele, né? Não, antes nós nascermos, Deus pensou sobre nós com muito cuidado, com muita atenção, e planejou para nós o melhor. Deus não pensou para nós uma segunda hipótese, um segundo plano, um plano B, né? Algo mais ou menos. Deus pensou o melhor para nós. De todas as escolhas que Deus pôde fazer, Ele não fez a segunda escolha. Ele fez a primeira em todos os aspectos da nossa vida. Então, dentro disso, Deus escolheu a época que eu ia nascer. Nós estamos já no século 21. Né? E nós, né, fomos escolhidos para nascer ou no final do século passado, ou alguns, acho que aqui não, né? Tem alguém que nasceu nesse século aqui já? Tem? Então tem. Ah, ele foi tão convicto assim, né? Tá bom. Então, Deus escolheu a época do nosso nascimento. Deus escolheu também o lugar, o local onde nós iríamos nascer. E Deus também escolheu a família, as condições as quais nós viríamos o mundo. Na Bíblia está cheia de biografias, né? E aquelas biografias na Bíblia não quer dizer que somente aquelas pessoas que estão lá biografadas que tiveram o privilégio de ter essas escolhas, né? Mas elas são, assim, como biografias, exemplo de como que Deus procede com cada um de nós. Aquela pessoa que não conhece Jesus, né? Será que ela nasceu por acaso? Deus não sabe dela? Será que Deus não sabe as tribos perdidas que estão no interior do Amazonas, da África, ou lá no interior da Ásia? Passaram desapercebidos por Deus, essas aí? Não, todos nós nascemos de uma intenção de Deus. E Deus, ao colocar essas coisas, né, Ele escolher para nós essas coisas, isso são alguns determinantes, algumas dicas muito importantes do que Ele quer de nós, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Você já imaginou o mundo sem internet? Vamos olhar para o século 21 aqui. Pois existia vida antes da internet também, né?
A informática é uma coisa que parece que não somente veio, mas como ela inundou de tal forma que parece que nós vivemos numa outra época, num outro momento, e parece que ela sempre existiu. Mas o fato de nós termos nascido numa era de informática tão forte, isso tem implicações conosco, né? Quem está vivendo aqui nessa região, é praticamente impossível você não ter contato diariamente com alguma coisa da informática, né? Mesmo que você tenha que operar um saque no banco, coisa assim, você vai precisar de ter um pouquinho de contato com a informática, o mínimo que precisa ter. E tem outros, né, que já estão assim, bem mergulhados, né, já nasceram dentro disso, né? Tem até Facebook, tem até um Windows assim, que faz... Né? Falando nisso, né? Todo mundo conhece essa música, né? É assim, não tem que não conheça essa música que nós ouvimos agora. É mais do que o plim-plim da Globo, isso aí, né? Porque a informática ela está presente. Então, isso faz toda a diferença. Imagine alguém que nasceu na Idade Média, né? Que alguém tenha nascido antes da imprensa. A imprensa de Gutenberg mesmo. Imaginou um mundo sem livros, sem textos dele. Imagine que uma época, né, foi na Idade Média, que a pessoa se descobriu que é possível você ler sem falar, ler com pensamento. Você imagina que antes não era possível isso? Ninguém tinha pensado nisso ainda. Então, quando alguém queria ler uma coisa de maneira particular, privada, tinha uma carta para ler, ela se retirava, ia lá, não tinha ninguém perto, ela começava a ler aquele texto, né? Então, tudo isso, né, diz respeito àquilo que Deus tem para nós, nossa vida. Então, se Deus escolheu essa época para nós nascermos, isso tem implicação com relação ao estudo. Meu pai estudou até o 2º ano do ensino fundamental. E naquela época era o seguinte, né? Primeira coisa, vai ou não vai para a escola? Fazia essa pergunta, quem é que vai, quem não vai para a escola? Se era menina, provavelmente não ia para a escola, porque a menina ia casada ali há alguns anos, tudo mais e tal, não ia para a escola, não precisava ir para a escola. Se era um rapaz, vai para a escola, porque é importante você saber as 4 operações e saber escrever o nome, né? Era importante. Então, depois que você aprendeu as 4 operações, depois que você aprendeu a escrever o nome, ler, assim, tal, alfabetizado, não precisava mais. Então, muita gente, uma evasão escolar muito grande. Hoje em dia, uma criança que nasce aqui no século XXI, ninguém vai perguntar se ela deve ou não estudar. Automaticamente ela vai para a escola, ninguém vai perguntar isso. Mas hoje, mais do que isso ainda, aliás, agora mais recentemente, o pessoal falava assim, perguntava para alguém, você está estudando? Não, já terminei. Mas tão moço, né, 17 anos, terminou? Terminei já. Terminou o 2º grau. Então, dava por acabado já a sua carreira estudantil. Eu, toda a minha vida, trabalhei com recursos humanos, né? Então, essa era uma coisa que eu enfrentava assim, constantemente, né? Eu via aquele jovem, chegava lá, eu terminei. Não vai estudar mais? Não, não vou estudar mais. E, logicamente, ele tinha uma remuneração que permitia comprar a sua Brasília, né? Brasília nova, às vezes até um Passat, era uma coisa mais que um Fusca, 0. E o outro fazia a opção de estudar. Dali a um tempo, o que acontecia era o seguinte, né? De imediato, a primeira coisa é a seguinte, a pessoa com a sua Brasília nova, ele ia conseguir uma namorada, tudo mais, tal, ia para o cinema, etc. Fazia todos os programas que era possível. E aquele que resolveu não comprar Brasília, mas com o salário da prestação da Brasília, pagar uma faculdade, ele ia passar 1 ano, 2 anos, ralando, né? Andando de condução apertada, tudo mais. Mas, quando estava lá para o 3º ano, ele já estava ganhando melhor. No 4º ano se formava, ele dava ali um salto de salário, porque tinha formação universitária. E aquele que estava com sua Brasília,
já não conseguia mais nem trocar a Brasília dele. Então, a Brasília nova, zero, passava a ser uma BMW, uma Brasília, né, velha, né? E aí, então, vinha aquele dissabor, aquela frustração, né? Mas nós entramos junto aqui, hoje está ganhando isso aí, até eu estou ganhando só isso, né? Por quê? Ele tinha feito opções, né? Mas hoje em dia não se pergunta mais se a pessoa terminou o 2º grau, se ela vai fazer faculdade. Deve fazer faculdade, né? Outra coisa também que é o seguinte, uma outra detalhe que se prendia é o seguinte, fazer faculdade estava ligado diretamente e exclusivamente à profissão da pessoa. E aí acontece um outro fenômeno que é o seguinte, né? Como que a gente escolhe comida no restaurante, né? Então, vem um garçom lá, traz o cardápio, dá na sua mão, você olha a coluna direita, que estão os valores, vê qual que é o mais barato, aí você passa o dedo lá para o outro lado, é esse prato que eu quero. Né? Quando a pessoa fazia a faculdade, escolhendo, tendo em conta que a faculdade era a sua profissão, ele fazia o seguinte, tinha relação de profissão aqui de um lado, e no lado seguinte a relação de salário correspondente àquela profissão. Então, ia lá no salário mais alto, é esse aqui que eu vou fazer. Né? Então, tentava fazer uma faculdade baseada na profissão que era mais rendosa. Ele fazia uma escolha baseada no salário dos outros, não do dele. E se aquilo, na maioria das vezes, não coincidia com seu perfil, com sua vocação e tal, ele ia penar muito, ia desistir muito, e ia passar a imagem que estudar era uma coisa muito difícil e tal. E quando chegava lá e se formava, acabava sendo um profissional muito medíocre, porque ele não tinha identificação, não gostava daquilo lá. Ele não ia ganhar o salário que ganhar, porque ele era um profissional ruim. Agora, uma outra compreensão, quando se fala em estudo hoje, o estudo não tem necessariamente que ver com a sua profissão. O estudo tem que entender, primeiramente, a sua vocação. Né? Então, tem muita gente que estuda, que se formou, e acaba trabalhando, às vezes, em outras coisas. Mas, quem faz um estudo olhando a sua vocação, ele vai adquirir, primeiramente, uma maneira de ver o mundo diferente daquele que não estuda. Então, você ir para uma universidade vai dar uma visão de mundo diferente. Você frequentar um ambiente acadêmico vai dar uma visão de mundo diferente. Então, a primeira coisa que se estuda é se estudar para você compreender o mundo, entender o mundo. Né? Imagine uma pessoa hoje que ela é um analfabeto da internet, da informática. Como é que vive no mundo hoje? É outro mundo. Então, precisa estudar para você ter uma visão de mundo adequada. E quando a gente fala nisso, precisa estudar, por quê? Você está num lugar, numa época, primeiramente, e num lugar, num contexto que todo mundo, né, tem uma faculdade próximo da sua casa. Né? Se a gente estivesse falando aqui da população ribeirinha do Amazonas, podia ser um pouco diferente. Mas, hoje em dia, nessa região que nós estamos aqui, tem muitas faculdades. Eu não sou assim tão velho, né? Mas, para você ter uma ideia, eu morava numa cidade que a gente tinha lá, nessa cidade tinha até o ginásio, que corresponde ao ensino fundamental hoje, que juntou o ginásio com o primário, né? Então, o ensino fundamental de hoje era dividido em 2 etapas. Primeira a 4ª série, chamado primário, e da 5ª à 8ª, que é hoje, que era o ginásio. E lá na minha cidade tinha o ginásio. Então, vinha pessoas das cidades em volta para estudar lá, viajava da cidade, porque não tinha da 5ª à 8ª série nas cidades em volta, no entorno. Né? Hoje você tem 8ª série no seu bairro, provavelmente. Né? Segundo grau, então, você tinha, nessa região aqui, você tinha lá em São Paulo, e tinha 2 escolas de 2º grau em Osasco. Né? Era uma pública e uma pública estadual e outra particular.
Então, é uma coisa difícil. Faculdade, então, né, o Brasil tem poucas faculdades que são centenárias. Era uma coisa muito difícil. Mas hoje não. Hoje essas coisas estão uma oferta muito grande aí, né? Então, para você dizer, hoje, não tem aquela a pergunta antes, você vai estudar? A pergunta hoje é ao contrário, né? A pessoa tem que pensar muito para resolver não estudar. A opção ao contrário. O automático, o que a sua espera que você vai fazer hoje é que estude. Bom, e aí vai surgindo, especialmente entre os irmãos, entre os cristãos, alguns dilemas que são, assim, muito antigos. Primeira coisa é que o estudo é uma ameaça para a fé. A ciência, ela pode tirar a pessoa da fé. Então, tudo que ouvimos a Carol falar aqui sobre a idade escura, né, a Idade Média e tal, parece que esse espírito ainda está presente. Até hoje, tem gente que tem medo de estudar. Tem pais que têm medo que os seus filhos estudem e que isso vem significar um desvio da sua fé. Particularmente, eu acho que nós temos uma atitude com relação a isso medrosa. Então, esse negócio de ter medo que o nosso filho venha se corromper e a gente vai tentando evitar algumas coisas, eu acho que não é a maneira mais correta. Porque, inevitavelmente, nossos filhos vão ter contato com o mundo, de um jeito ou de outro. Então, não dá para colocar numa redoma. Então, a questão não é evitar, não é deixar de estudar, mas é preparar, pelo contrário, é preparar-se para esse mundo hostil que tem para ir para frente. E se um jovem, né, tem uma experiência real com Jesus, né, não é uma teoria acadêmica que vai demolir a fé dele. Agora, por vezes, os pais têm medo que o filho se desvie lá na faculdade, porque ele não confia na experiência que esse jovem, que essa jovem tem com Jesus. E, muitas vezes, realmente não tem a experiência com Jesus. Né? Ele está sendo um bom cidadão, está conseguindo, com muito custo, livrar aquele filho das drogas, etc., etc., está formando ele um bom cidadão, mas ele não tem uma experiência com Jesus. E apenas com um bom cidadão, ele realmente vai estar exposto a várias coisas. Mas vamos pensar cá entre nós. Bom cidadão não vai para o inferno? Hã? Será que no inferno tem boa gente? Bons cidadãos? Né? Então, o que adianta eu criar um bom filho, um bom cidadão, para, no final, ele ir para o inferno? Então, a questão não é a gente tentar evitar essas coisas, mas é preparar na fé, numa experiência firme, para que ele vá para a universidade, não para se defender, mas para avançar o evangelho lá dentro. Tem um ditado que diz que a melhor defesa é o ataque, né? Então, chega na universidade não para ser influenciado, mas para influenciar. Outra coisa também que tive no estudo, com relação ao que Deus propõe, a gente pega alguns exemplos na Bíblia. Moisés, ele foi educado nas melhores universidades daquela época. Se fosse hoje, seria Harvard, seria algumas coisas assim que Moisés frequentou, né? Paulo também foi o outro que passou pelos melhores ensinos, né? E tudo isso foi aproveitado por Deus, né? Paulo, inclusive, estudou antes de se converter, mas quando ele se converteu, ele não fez uma ruptura jogando fora aquilo que ele tinha aprendido. Pelo contrário, aquilo foi reaproveitado para colocar dentro de uma nova dimensão. Então, às vezes eu vejo pessoas assim que se converteu e acha que aquilo que fez na vida, construiu na vida, não vale para nada. Mas Deus já sabia, antes da conversão dele, para que ele devia fazer algumas coisas. Então, é aproveitável, sim. Nós vimos aqui que a reforma e o movimento renascentista, do qual faz parte a reforma, ela principalmente nas universidades.
né? Os reformadores, então, todos eles, né, praticamente estavam dentro das universidades. A renovação, né, também contou com a participação de universitários. Então, o estudo, gente, não é um empecilho. Eu já vi pessoas pensarem o seguinte, né, que não incentivam a estudar porque já vi esse filme, vai para a faculdade e vai se desviar. Vai se desviar se não tiver uma experiência com Jesus. E para desviar, não precisa nem de faculdade para desviar, né? Uma estatística curiosa que eu vi nesse livro, que A Fé Começa em Casa, que eu citei, é que entre os jovens que permanecem na fé, 2,7%, a quantidade é 2,7% mais entre os universitários do que aqueles que não foram para a faculdade. O que segura, esse mesmo livro fala, que segura um jovem perseverar na fé são duas coisas que são fundamentais. A educação, três, né? A educação que recebe em casa, o seu berço, que foi educado, a fé, a experiência com Jesus. Segunda coisa, um casamento cedo, não esperar muito para casar. E a outra coisa é ter filhos logo. Então, aqueles que não têm uma consistência na sua casa, aqueles estão expostos a não perseverar na fé. Aqueles que não se casam logo, também estão expostos a não perseverar na fé. E aqueles que, embora se casam, mas não têm filhos, também estão mais expostos a não perseverar na fé, se desviarem da fé. Né? Não tem nada a ver com grau de instrução. Pelo contrário, né? Os menos instruídos são que mais abandonam a fé. Tá? É curioso isso, mas tem alguns mitos que desde a Idade Média estão no nosso subconsciente aí com relação ao estudo. Tá? Deus, quando todos nós conhecemos o que é uma biografia, né? E foi incentivado que o pessoal lê biografias, tudo certo, tudo mais, né? O pessoal está preocupado aí, né? Quem não casou, estou falando só de estatística, gente, né? Mas agora eu estou ouvindo o timbre da risada. O timbre da risada está vindo mais para o lado feminino, né? O timbre mais feminino, assim. Mas é uma coisa curiosa, gente. Na década de 50, do século passado, então, né? 1950, havia, nas universidades, 90% da população universitária, dos estudantes, eram do sexo masculino. 10% sexo feminino. Década de 50. Hoje, 80 anos depois, tem 60% de mulheres nas universidades e 40% de homens. Seria de imaginar que você, em um certo momento, alcançasse um equilíbrio, 50%, 50%, porque isso é a sociedade. Mas, hoje tem 60% de mulheres e 40% de homens. E a tendência está mostrando que vai chegar mais rapidamente 70% de mulher e 30% de homem do que os homens alcançarem os seus 50% e reduzir 10% das mulheres, né? Então, e essa é a tendência. Qual a implicação disso, né? Qual o cenário que a gente vai ter lá na frente? Na década de 70, né, Golda Meir foi primeira-ministra de Israel. Então, quando eu falava da Golda, nossa, né, era uma mulher, né? Aí apareceu na Índia, lá, Benazir Bhutto, apareceu a Margaret Thatcher, tal, mas eram, sim, expoentes. Agora, quando você pega a relação de mulheres que estão no poder, são vários países que têm mulheres no poder, né? Inclusive no nosso país. Então, essa primeira mulher, esse tabu já foi quebrado, né? Em todas as coisas, todas as funções, né? Inclusive naquelas funções que eram assim mais
mais masculinas mesmo, né? As primeiras maquinistas, operadores de trens, né, do metrô, eu vi ser admitidas, as primeiras mulheres, né? Motorista de ônibus, né? Mulheres. Então, estão entrando, sim, cada vez mais no mercado de trabalho. E outra coisa, então, hoje a mulher ela é menos remunerada do que o homem no mercado de trabalho. Mas isso é questão de tempo. Porque você acha que, à medida que as mulheres estão assumindo a direção das empresas, não é uma coisa que vai ser corrigida automaticamente com a presença delas, né? Então, imagine, só pensando em termos de mercado de trabalho e de estudo, né? Daqui a 50 anos, quando nós tivermos 90% de mulheres formadas, né, e 10% de homens formados, e quem estuda mais ganha mais, essa tem sido a lógica. Então, imagine numa casa, que hoje é exceção, mas vai ser padrão isso, a mulher tem um salário de 10 mil e o homem tem um salário de R$1.000. Quem é que vai trabalhar fora? A mulher, né? Vai trazer mais dinheiro para casa. Então, a gente vai ter, em primeiro lugar, né? Quem é que vai cuidar das crianças, cuidar da casa? E outra coisa também, né? E a maternidade? Para quem vai trabalhar fora. Então, estão vendo para onde, que confusão que nós estamos caminhando com a sociedade? O problema que nós vivemos o presente e não temos consciência do futuro. Parece que a vida é a fotografia que nós vemos hoje. Mas tem um histórico passado e que nos dá uma tendência que vai acontecer. Você pensou nisso, gente? As grandes corporações, grandes empresas dirigidas por mulheres, os países, na sua maioria, dirigidos por mulheres, né? A presença da mulher maciçamente. Aí eu pergunto, né? As igrejas, elas vão ser dirigidas por homens ou por mulheres? Porque a igreja, de maneira geral, ela é a retaguarda, né? Ela é a rabeira, mas ela vai reproduzindo nela aquilo que a sociedade já está reproduzindo, né? Então, um mundo dominado por mulheres. Está perfeitamente no plano de Deus isso. Agora, como nós podemos responder a essa tendência, né? Primeira coisa, nós temos que estimular, sim, os nossos jovens a estudarem, ter uma experiência com Jesus e ir com coragem para a universidade. Segunda coisa, né? Homem tem que ser homem. Pelo menos os homens da igreja, né? Então, homem tem que estudar, gente, né? É terrível quando você vê esse pessoal que fala assim, eu já me formei, né? E não quer estudar. E a maioria não quer estudar. Pode ser problema de dificuldade econômica? Pode ser. Mas hoje está muito mais fácil do que estava antes. Na verdade, é falta de arrojo, falta de coragem de enfrentar a vida, né? A gente estudava à noite, então saía cedo de casa, trabalhava o dia todo, depois ia para a escola. Aí chegava em casa por volta de meia-noite, por aí, né, o estômago dando aquela dorzinha de fome, o pessoal falava assim, olha, não presta dormir com o estômago cheio. Não presta dormir com o estômago vazio, isso sim, né? Fazia o pratão lá, feijão, arroz, punha o zoiudo em cima, e ó, dormia que era uma benção. E outro dia, levantar cedo e vamos lá, vamos que vamos, né? Então, esse arrojo precisa ter. Hoje, pessoas não querem, porque não querem trabalhar, né? Não querem ter esse esforço. Então, gente, o mundo que está aí, ele é muito mais ameaçador do que se imagina. E o interessante é que, se nós formos olhar pelo padrão de Deus, o padrão de Deus não é esse. Então, se a sociedade está indo para esse lado, independente de qualquer coisa, é porque a igreja está exatamente seguindo o mesmo padrão, né?
Então, não devíamos ter medo de enfrentar o mundo universitário. Outra coisa também, hoje, quando você tem assim, um discurso cristão a respeito de alguns assuntos polêmicos no meio da sociedade, esse discurso sempre sai de uma voz da igreja, do clero, tal, né? Porque se acostumou, são essas pessoas que têm uma posição conservadora, conforme a sociedade diz. Mas, se nós tivéssemos cristãos se posicionando, não como pastor, não como clero, mas se posicionando como pesquisadores, se posicionando como professores, como empresários, assumindo sua identidade na sociedade, dizendo, eu sou empresário, sou contra o aborto, eu sou um estudante, sou um pesquisador, eu sou um doutor e sou contra o aborto, eu sou um jurista e sou contra o divórcio. Se tivesse essas vozes pipocando na sociedade, seria diferente. Hoje parece que todo mundo, toda a sociedade é contra uma coisa só, que é a igreja. Não tem cristãos, parece, no meio social. Tem um bispo que ele é chanceler de uma universidade muito conhecida. E a coisa curiosa é que ele, quando vai à universidade, ele vai paramentado de bispo. Então, fica uma coisa absolutamente estranha, porque ali ele nunca ia deixar de ser bispo, mas lá tinha que comparecer como alguém que é da área, que é um intelectual, que é um acadêmico, para trazer ideias, para conversar, tudo mais tal. E se posicionar nessas questões polêmicas de aborto, etc., como um intelectual no meio dos intelectuais. Mas não, como ele se posta como bispo lá, é a opinião não do intelectual, mas do bispo, que é estranho. Então, parece que a faculdade não é lugar para alguém desse jeito. Bom, aí, então, está ligado ao trabalho. Então, Deus tem para você uma vocação. E o estudo está muito ligado a essa vocação. E talvez o trabalho esteja ligado ao estudo, talvez. Mas o trabalho, desejável que esteja, mas ele vai estar ligado também à sua vocação. Então, sabe aquela pessoa que nasceu para isso? Neymar, Eu ia falar de um outro aqui, mas vocês iam achar que eu... Então, quando você vê o Neymar naquelas partidas inspiradas, você fala assim, esse garoto nasceu para jogar futebol. Ele sabe fazer isso como ninguém. Então, cada um de nós temos, sim, algo em nós que nos dá a nossa vocação. Aquela pessoa que nasceu para aquilo, tem satisfação em fazer aquilo, em todos os setores. Eu estava uma vez no aeroporto Afonso Pena, lá, e um dia de chuva, lanchonete lotada de gente e tal, assim, eu fui no caixa, comprei meu ticket lá para comer um salgadinho, tomar um café. E a hora que cheguei no balcão, assim, um monte de gente, e eu tentando mostrar meu ticket ali. Aí, de repente, lá no meio das várias atendentes lá, veio um balconista na minha direção, Me lembro a figura até hoje, assim, Uma negra, ela olhou para mim, deu um sorriso, mostrou todo o teclado que ela tinha, foi lá, pois não, tal, E era o seguinte, eu estava assistindo ali, todas elas vinham, arrancava da mão do cliente o ticket, olhava, ia lá para dentro e trazia e punha ali. Se a pessoa mudasse de lugar, ela nem olhava na cara. E essa daí foi diferente. Ela foi, olhou, me encarou e tal. Pois não? Ah, sim. Aí tinha que pedir uma esfirra lá. Ela falou, tem uma que está assim, mas tem uma que saiu agora, que é, tipo, era frango e carne, Ah, de frango saiu agora, você não prefere essa tal, Assim. E depois, eu falei, fiquei gente, fiquei satisfeito por aquele atendimento diferenciado. Aí ela trouxe, entregou e falou assim, Deus te abençoe. Gente, me deu uma felicidade tão grande, Eu falei assim, poxa, de outras vezes eu passei lá, tentei achá-la para falar alguma coisa para ela, que dia não dava, mas nunca mais a vi. Mas a pessoa que nasceu para isso, ela fazia diferença naquele tumulto todo lá. E era só uma balconista, uma pessoa de bem com a vida, fazendo aquilo com alegria, com satisfação, faz diferença. Um contra-exemplo aqui de Sorocaba,
O Marins foi numa loja de autopeças para comprar uma lampadinha para colocar dentro do porta-luva do carro. Chegou, parou o carro na frente da loja, era 7:55, a loja ia abrir às 8, esperou a loja abrir, deu um tempinho, o pessoal levantou as portas, tudo mais tal. Ali, uns 3 minutos depois, ele entrou na loja, foi até o balcão, tinha um balcão, atrás uma mesa, e atrás da mesa alguém lendo jornal. Ele parou no balcão, só ele, sozinho. Bom dia! A pessoa fecha o jornal, começou cedo hoje. E o Marins, eu queria uma lâmpada dessa aqui, não tem. Virou as costas, falou, nem deu trabalho de procurar em catálogo, em prateleira, nada, não tem. Falou, meu amigo, só mais uma coisinha, né? Olha, não tem problema nenhum, eu vou na outra loja do lado, compro, sem problema, não vai me causar. Mas você sai desse emprego. Com esse azedume todo, às 8 da manhã, você vai morrer logo. Troque de emprego, você não serve para isso aí. Então, para fazer o contraste entre as duas coisas, gente. O mau humor é um contra-testemunho da graça de Deus, né? Você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, se o mau humor está dirigindo a sua vida. Você não está testemunhando, né? Então, a questão não é ser vocacionado para jogar bola, não é ser famoso, é fazer aquilo que Deus quer que você faça, a sua vocação, fazendo para a glória de Deus. E aí não tem profissão de primeira categoria ou de segunda categoria, né? Todos os cleros vão para o céu. E quem não é clero, que se vire. É a segunda categoria, alguns lá vão ser salvos. Não, não tem isso, né? Deus tem uma vocação para cada um. E se Deus te escolheu para ser um balconista lá na lanchonete do aeroporto e você agir testemunhando lá, aquilo vai glorificar a Deus. Agora, se você se propor a ser um missionário no interior da África, uma coisa mais nobre, deixei tudo, e fica aquele ranço, aquela reclamação, levantar cedo, esse lugar ruim aqui e tal, não se dando com o negócio, e reclamando, o pessoal não manda oferta, isso e aquilo, tal. Tá igual autopeça. Então, não está glorificando Deus. Quando nós fazemos aquilo que é a nossa vocação, que nos identifica, a gente faz com o coração. E aí, até mesmo um escravo, né? Paulo fala muito desses aí, pode glorificar a Deus. E não é só profissões clericais, né? Missionário, pastor, bispo, diácono, essas coisas que vai poder glorificar a Deus, né? A gente vê na Bíblia várias e várias pessoas que elas glorificaram a Deus nas suas profissões eminentemente seculares. E foram usadas como tal, né? Noé, ele era, possivelmente, um carpinteiro, coisa assim, alguém afeito a mexer com madeira. Tinha uns lá que eram boiadeiros, pastores, né? Quantos pastores de ovelhas, né? Que foram, serviram de exemplo para muita coisa, né? Israel era um país eminentemente agrícola, né? Quantas profissões estão no meio dos agricultores? Enfim, muita coisa que podemos fazer para glorificar a Deus. Com relação ao trabalho, gente, o primeiro exemplo é o próprio Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se nós queremos ser como Jesus, bastaria esse versículo para dizer, se Jesus trabalha, eu também devo trabalhar. Mas, não obstante isso, Paulo vai aprofundar um pouco mais a questão. Ele vai dizer para os Efésios o seguinte, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos, né, para ter, né, o que repartir. Então, não é somente trabalhar para si, mas trabalhar para você ter o que repartir. Então, ao final do mês, você ter alguma coisa para repartir com o outro, né? Melhor coisa, mais bem-aventurada coisa, dar do que receber. Você ter essa alegria de
fazer parte desse caráter de Deus de dar. Eu consegui ter alguma coisa para dar. Paulo fala que, para ir para os Efésios, ainda lá em Atos, né, que ele trabalhou com as próprias mãos para trazer sustento a ele e que com eles estavam. Qual que era o ofício de Paulo, gente, secularmente falando? Fazer tendas, né? Eu pensava que fazer tendas era tipo assim, fazer uma barraquinha dessa que o Eliasaf e a Miriam usam nessa aventura de acampar aqui no sítio, né? Eles estão acampados aqui no salão. E alguém convidou eles para acampar na sala da casa de hóspede. Aí a Laura falou assim, mas é muita aventura. Então, eu pensava que era isso. Aí, fui verificar, pesquisar, tudo mais tal. Não, é toda uma engenharia. Para você montar uma dessas tendas, é uma obra de engenharia. É uma casa. Então, ela é quente à noite, é térmico, né? É fria de dia. Se tem sol, ela abre os poros para passar a ventilação. Se chove, os poros fecham para não passar água. Então, tem todo o material adequado, um jeito adequado de colocar essas tendas aí. E sabe quanto custava uma tenda dessa? Vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, quanto custava uma tenda dessa? Em dinheiro nosso? Né? Eu fui ver quanto custava, $42 mil. Então, algo 10 anos atrás, algo de R$100 mil por aí, né? É o preço de um apartamento, uma casa. Então, fazer tenda não é costurar umas coisinhas e tal. Era uma obra de engenharia aquilo lá. Então, imagine Paulo fazendo algumas tendas, né? Junto com Áquila, Priscila lá, eles estavam arrumando suprimentos, né? Por um bom tempo. Então, vender uma tenda dava um sustento legal. Né? É construtor e vendedor também. Então, ele dizia que trabalhar para sustentar ele e os que estavam com ele. Lá em Coríntios, ele vai falar o seguinte, olha, é certo que a pessoa viva, quem prega o evangelho, vive do evangelho também, mas eu não estou interessado em receber a oferta de vocês, porque eu quero guardar essa glória, né, para mim, não quero abrir mão dessa glória, não. Então, vou trabalhar. E tinha direito, mas ele ia trabalhar secularmente para, assim, sustentar o evangelho. Então, eu acredito também que pessoas podem trabalhar só no ministério e versar no ministério, mas a grande maioria das pessoas, né, que vivem dessa forma não precisariam viver dessa forma. A folha de pagamento hoje das igrejas é muito pesada porque não precisaria de tanta gente assim. Tem uma ordem, chama-se São José Operário. São padres, né, e eles, lá numa paróquia em Barueri, tinha lá um pessoal dessa ordem. Então, segunda-feira de manhã, pegam a marmita, tudo mais, tal, pegam o trem, vão lá para as metalúrgicas de São Paulo, trabalham o dia inteiro metalúrgica, voltam, o trem apertado, tudo mais, tal, à noite vão fazer visitas pastorais, celebram missa, etc., tal, domingo na paróquia, segunda-feira, fábrica, tal, faz pastoral dentro das fábricas, né? E qual que é a posição dele, a explicação é a seguinte, não, eu vivendo como o povo vive, eu tenho mais condição de entendê-los. E eu tenho mais condição de referência para eles, porque eles acham assim, mas você é padre, então você pode gastar mais tempo com isso. Li um livro que chama-se O Homem que Sabia Perdoar. Comprei por causa do título, né? E duas coisas interessantes. Qual era o grande lema e a grande confusão que ele arrumou? Ele falava o seguinte, que absolutamente todas as pessoas, tem a mesma obrigação de santidade, tem a mesma necessidade, tem a mesma condição de santidade. Então, não importa se a pessoa é clero ou se é leigo,
né? Inclusive, os leigos têm que ter uma condição de santidade tal qual é um clero, e tem condição para isso. Bom, resultado disso, né? O clero achou que, se essa ideia pegasse, ia esvaziar os seminários, as vocações iam desaparecer. Então, dá-lhe perseguição, dá-lhe maldição em cima dele. E uma das coisas que ele sofreu, ele é um espanhol, ele viveu sobre o regime de Franco, do ditador Franco. Então, tinha lá, como todo regime mais fechado, né? E agora a gente vê que os mais abertos também têm, né? Tem a sua polícia secreta que fica investigando a vida dos outros, né? Olhando os e-mails, né? Os telefonemas, tal, né? Naquela época não tinha e-mail, mas já tinha pessoal que bisbilhotava. E aí um desses agentes fez um relatório sobre ele, cheio de calúnia, cheio assim, terrível, difamando-lhe ao máximo. E quando chegou lá no serviço secreto, passou por lá o dossiê, uma pessoa que era amigo de um amigo dele, pegou, achou estranho, falou, preciso falar para esse meu amigo quem é a pessoa que ele está andando com ele. E pegou o dossiê, tirou lá do arquivo e levou para o amigo e mostrou para o amigo, olha, aquele fulano que anda com você, olha aqui, tá. Ele falou, puxa vida, você pode me emprestar isso? Né? Ele pegou, emprestou e foi levar lá para o amigo dele. Chegou e falou, você precisa tomar cuidado, rapaz, olha como é que estão falando de você aqui. Ele pegou, olhou todas as páginas, folheou, leu atentamente. Ele pegou e devolveu para o amigo e falou assim, olha, eles estão muito mal informados. Eu sou muito pior que isso. Eles não me conhecem realmente, sou muito pior que isso. Né? Devolve para ele lá, colocar no lugar certo, lá para ele não ter problema. Né? Então, esse é o homem que sabia perdoar. O lema de vida dele é o seguinte, né? Todos nós temos a mesma condição, a mesma necessidade, a mesma obrigação, a mesma maneira de ser santo ante Deus. Né? Não é para alguns ser mais santos que outros, todos nós. E, às vezes, né, você enfrentando um trem lotado, gente pisando no seu pé, gente, né, ali com a mão erguida, segurando lá no ônibus, e 6 horas da manhã, né, e o CC está ali tomando conta, tal. Gente, né, ser santo nessa hora tem um certo valor. Né? O pastor estava num desses ônibus aí veio uma moça, né, com aquele salto Luiz XV, e chegou assim, bem no calo. E ele disse, ó, não deu. Ainda bem que a gente não anda armado, né, moça? Ou seja, tem dificuldades na vida que são enfrentadas, às vezes, até com mais desafio do que a vida chamada vida eclesiástica, né? Por fim, gente, vamos lembrar o seguinte, todo mundo quer um descanso, né, na vida. E eu já encontrei jovens que vivem como aposentados. Né? Ou seja, a vida dele parece que já cumpriu a missão dele, já estudou o que tinha que estudar, já trabalhou o que tinha que trabalhar e tal, e o aposentado dele disse, agora eu vou vir para servir a Deus. Mas, e aí? Né? Não, estou à disposição de Deus. Né? E nada acontece. Nada acontece. Né? Eu estou, né, ora bastante, mas não acontece nada. E uma vez, um desses jovens, nós viajamos 2 horas juntos. Né? E estávamos nós 2 bancos de trás, os dois irmãos na frente. A hora que nós descemos, eu estava com dó do rapaz. Né? Que estava explicando para ele que não era a hora dele se aposentar. Essas coisas que a gente está conversando aqui, foi uma palestra só para ele. Mas passou depois um tempo, eu voltei na cidade dele, ele falou assim, olha, fulano está aí, quer falar com você e tal, né? Eu falei, poxa, perseverou, tá bom, né? Já é alguma coisa. Tinha arrumado emprego, estava trabalhando já, estava namorando, ia casar, tudo mais e tal, e olha, um senhor distinto, né? Todo dia, paletó e gravata, pastinha na mão, estava trabalhando, e feliz da vida com Deus, redescobriu a vida dele. Né? Então, quando chegar um tempo certo, você vai poder se aposentar. Né? Outra coisa também que é terrível, quando você vê lá um velhinho, né, tentando trabalhar, serviço pesado, tudo mais tal, para poder dar conta. Né?
duas coisas, né? Ou ele, às vezes, não fez o que devia ter feito quando era jovem, quando tinha toda a sua garra, disposição e preferiu dormir, ou então está faltando quem lhe honre. Né? Está faltando quem lhe honre. Talvez quem devia honrar é um desses que se sente aposentado hoje. Então, quando nós olhamos, se você não quer trabalhar para você, né, pense um pouco no que está à sua volta, as pessoas que esperam um retorno de você, mesmo que não cobrem. Né? Então, é a sua vez de assumir isso. Uma das conversas que eu tive com a minha filha mais velha, logo que ela estava ali na sua adolescência, chegando à adolescência, na pré-adolescência, na verdade, foi engraçado que a história é a seguinte, ela ligou para mim no serviço e reclamou dela. Eu falei, bom, para que ela ligar no serviço para falar dela, é porque ela já esgotou todas as possibilidades e argumentos de resolver a questão. Né? E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que me sobrou? Né? Aí, depois, liguei de volta em casa, depois de algumas horas, falei assim, liguei para ela, falei assim, olha, filha, se apronta aí, que eu vou chegar e nós vamos jantar fora hoje, só eu e você. De fato, cheguei em casa à noite, estava ela prontinha lá para sair e nenhum dos dois pediram para ir junto. Né? E aí, sentamos com uma pizza lá tal, e ela acho que nem lembra disso, mas a mim me ensinou muito essa conversa. Eu dizia para ela o seguinte, ó, filha, quando você era nenenzinho, você dependia de tudo da gente, especialmente da mamãe. Né? Se a mamãe não te dava de mamar na hora certa, tudo mais, se não cuidasse de você em todos os sentidos, você nem sequer podia sobreviver. Você começou a crescer e a gente começou a admirar você. E você começou a influenciar a gente. Então, os primeiros gestos, primeiro sorriso, ainda que fosse aquele sorriso não intencional, mas aquele sorriso de reação nervosa, tal assim, né? Então, você já ficava feliz, né? Aí cresceu mais um pouco, aprendi as primeiras malcriações. Poxa, né? Terrível quando você fazia passar um carão na frente de alguém, né? Um descuido. Então, aquilo afetava, você não sabia, mas aquilo já estava afetando a gente. Aí, com o passar do tempo, você vai crescendo, vai chegar uma hora que é de igual para igual. Né? A gente não vai mais chamar a sua atenção, não vai mais brigar com você e tudo mais tal, mas vai ser, né, você também cresceu. Passado, depois de muito tempo, o que vai acontecer é o seguinte, né? O papai e a mamãe vai para o quarto, né? Vai botar o chinelinho, o pijama, tudo mais tal, e vai depender de vocês. Então, é inverter isso daí. Né? Então, aquele cuidado que nós tínhamos no começo, com você, vai ter que reverter em honra mais tarde. Né? Ela acho que nem lembra disso, com certeza, mas aquilo funcionou. Né? Ela realmente tomou uma atitude na vida. Né? E isso, gente, nós temos que ter conosco, e especialmente nessa época, dentro do contexto que nós estamos fazendo, nós precisamos, todos nós, despertarmos para a honra. Né? Então, talvez nós tenhamos pais que já tenham morrido, tenham falecido e tudo mais, e ainda mais, a história deles talvez não tenha sido tão bonita com a gente. Né? Mas devemos lembrar o seguinte, foram esses pais que foram usados para nos trazer ao mundo. E quem escolheu esses pais para nos trazer ao mundo foi Deus. Eu não escolhi esses pais. E se Deus escolheu com propósito. E Deus escolheu o melhor para mim. Então, até mesmo aqueles pais que foram assim, embriagados, bêbados, alcoólatras, você vai encontrar alguns traços neles, alguns momentos que foram realmente de pai. Eu conheço gente que teve pais assim e tal, e que hoje conta as histórias, mesmo as histórias tristes dos pais, conta com humor, dando risada do que aconteceu. Né? E vai lembrar também de coisas, de raros momentos, talvez que o pai tivesse são, mas que aquela ação do pai naquele momento foi assim fundamental na vida. E esse é o jeito hoje das pessoas honrarem esses pais ausentes tal, que vai ter alguma coisinha que você pode dizer. Por outro lado, a gente colocar nos pais a culpa da nossa infelicidade é o caminho da destruição, da desgraça. Né? Porque
qualquer momento nós podemos ter tomado nossa vida nas nossas mãos e temos fazer dela aquilo que nós deveríamos ter feito. Então, ficar a vida inteira justificando isso não dá certo. Quando a gente fez pedagogia, fizemos um caso lá, de uma moça que ela era completamente rompida com os pais. E não tinha explicação para isso. Aí fizeram uma regressão intrauterina com ela, e quando ela tinha 4 meses lá de vida, né, intrauterina, ela teve lá uma reação e perguntaram para os pais que estavam assistindo aquela sessão ali se tinha acontecido alguma coisa aos 4 meses dela. E a mãe falou assim, não, 4 meses, sim. Meu marido estava desempregado, ela é a 4ª filha, e eu não suportava mais ter filhos em casa, eu peguei um tamanco e bati na minha barriga com a intenção de abortá-la. Né? Aí, ela voltou, conversou, mais tal, expôs o que tinha de fato acontecido para lidar com o problema, e ela olhou para a mãe e falou assim, olha, se você tivesse tentado me abortar, quando tivesse me matar, quando tivesse 4, 5 anos, que podia pelo menos correr, fugir, gritar de você, eu acho que te perdoaria. Mas se tentou me matar, na hora que não tinha a mínima chance de vida, de defesa. E aí, então, aquilo que era dificuldade virou um rompimento definitivo com os pais. O que acontece? Então, a psicologia, qualquer ciência, ela pode levar até o momento de trazer à luz alguma coisa, mas dali para frente só Deus pode resolver. Né? A vida dessa moça poderia ser resolvida se ela entendesse um pouco mais de Deus e entender o seguinte, que perdão não faz bem para o perdoado, mas para quem perdoa. Né? E se nós conhecemos o perdão de Deus e sabemos trabalhar com o perdão para os nossos pais vão encontrar muito motivo de honra para eles. Eles não são honrados pelos defeitos que eles tiveram, mas eles não são honrados pela falta de perdão, pela mágoa que eu abrigo no coração. Então, a falta de honra não está no comportamento, na atitude, no caráter de quem devemos honrar, mas está principalmente no nosso coração. Então, os mais velhos têm motivo para honrar aqueles que já se foram. E os mais novos, hoje, também devem encontrar razões para honrar seus pais. Ah, eu sou o único convertido em casa. Não diga isso. Diga que você é o primeiro. Né? Porque a palavra é, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você foi alcançado por Jesus lá, aquele terreno missionário, primeiro no seu alcance, é da sua casa. Né? Então, estou dizendo essas coisas, que isso de família tem a ver com trabalho, com estudo, tem tudo a ver. Né? Você precisa tomar seu destino, sua vida nas mãos, olhar que você é um filho de Deus, primeiramente, que você não vai poder dizer que você não estudou por causa dos seus pais, você é responsável por você, muito mais ainda depois que você conheceu a Deus, e também o trabalho não é porque meu pai não trabalha, tudo mais tal, não. Trabalhe, doe, honra, e Deus vai te abençoar muito e muito nisso. Então, gente, para resolver isso aqui de maneira muito simples, né? Saber de Deus qual é a sua vocação, por que você veio nesse mundo. Essa passagem de Esther aqui é interessante porque ela tinha necessidade de entrar diante do rei. Né? E ela estava com medo de se apresentar diante do rei. E o tio dela, lá, o Mordecai, ou Mardoqueu, falou para ela o seguinte, se você não quiser ir diante do rei, tudo bem, Deus vai arrumar um outro jeito de salvar seu povo. Mas você não pense que você não indo, você vai conseguir salvar você e a sua parentela. Mas pense bem, talvez seja para esse momento, para agora, para isso aqui que Deus te fez rainha. Então, tinha todos os benefícios do palácio, mas foi para intervir numa hora, numa história daquela nação, na história da nação do Messias, na história da nação que ia influenciar em todas as nações do mundo, aquela mulher foi feita rainha. Então, para isso, né?
João Batista é outro que também tem a sua biografia, né? Quem é João Batista? Quem é esse menino? Que vem a ser esse menino? Então, Deus tem algo. Você vai chegar ao seu momento e falar assim, para isso é que eu vim no mundo. E a sua vocação pode ser descoberta por um longo caminho na vida, descobrindo todo dia, fazendo aquilo com alegria e tal, mas às vezes pode ser um dia especial, um momento especial que você vai dizer assim, foi para isso que eu nasci. Eu digo tudo isso porque eu me sinto assim muito dentro disso, né? Me sinto muito dentro disso aí. Eu olho para o meu redor, para os meus anos e pelo que eu tenho de oferta, assim, né? Chega uma hora na vida que você começa a olhar mais para o ponto final, né? Do que para o parágrafo, né? No início dele. E eu me sinto assim bem dentro daquilo que Deus propõe, espera, né? Sou sim, mas imensamente grato a Deus por ter nascido numa época que eu nasci. Gente, né? Eu nasci, vivi a década de 60, 70, os anos turbulentos do Brasil, que a estudantada ia para a rua, né? Vi a Direta Já, vi Fora Collor. Gente, isso é emocionante. Mas vi também o surgimento da renovação carismática, né? Vi o derramar do Espírito Santo na década de 70 no Brasil, né? Aqueles pentecostais que chamam de repepé, né? O pessoal gritando, dando murro no ar, chutando tudo mais tal. Vi aquelas madeiras, aquele graveto pegar fogo, né? Vigílias, noites, né? Gente, eu vi tudo isso. Eu nasci numa época, para mim, áurea, né? Deus vivia intensamente, né? Nasci numa família, né? Eu não vou dar detalhes aqui, sabe? Mas papai, mamãe, meus irmãos são assim pessoas que têm muitas histórias para contar deles, né? Minha mãe tem 80 e poucos anos. E a Clélia fica até arrepiada quando ela vai cortar frango, né? Ela pega, segura o frango, o pedaço de frango com uma mão aqui, e a machadinha assim. Eu saio de perto. E outros episódios mais, né? Então, vejo que Deus escolheu. Meu pai, eu apanhei 3 vezes dele. Lembro das 3 vezes que eu apanhei dele, né? Minha mãe apanhei todo dia. Mas me lembro exatamente dessas coisas, né? E hoje, quando olho para esses episódios, essas marcas, né? Período nós ficamos quase sem nada em casa para comer. Comia batata de manhã, no almoço, na janta, né? Batata cozida, porque não tinha óleo. Lembro disso aí e falo assim, mas como essas coisas foram importantes? Naquela hora eu estava comendo a batata ali, não tinha muita graça não, né? Mas hoje, eu consigo, sei o final da história, eu vejo como foi importante isso, né? Como isso hoje assim me afeta a vida positivamente, né? Então, eu estou dizendo que eu sou muito abençoado com todas essas coisas, né? Então, Deus não tinha outro pai, outra mãe para escolher melhor que aqueles, né? Os meus irmãos te brigavam todo dia, né? Ótimo, né? Os meus amigos de escola, enfim, irmãos que andam comigo hoje, né? Eu tenho irmãos que andam comigo, que sabem tanto quanto a fronha do meu travesseiro sabe da minha vida, né? Eles conhecem meu pensamento. Pessoas de grande valor, pessoas de aliança, né? Gente, isso não é maravilhoso? Tem valor pagar isso aí, né? Eu tenho, assim, privilégios na vida, Deus me cercou de privilégios, né? Eu sou diferente, não sei, né? Mas Deus foi, assim, mimou muito, né? Você imagine alguém que sai lá do sítio, um caipira, e vai se casar com uma musicista, uma pianista. Cabe isso, gente? Isso é misericórdia de Deus, isso é cuidar de Deus. Deus, depois me dá 3 filhos, que são assim, de todas as coisas, a maior alegria. São 3 pessoas nos caminhos do Senhor, conhece Jesus. Sabe que conversa, tem relacionamento com Jesus, né?
E genros e noras juntaram eles, né? Eu falava para os genros o seguinte: vocês só tem uma coisa, tem que tratar minhas filhas melhor do que eu, porque igual basta eu, né? E esses genros são hoje meus filhos, tanto quanto. A minha nora também, né? Hoje é muito mais filha do que nora. Gente, né? Netos estão chegando. Deus é muito bom. Eu não posso, né, falar nada contrário que seja uma blasfêmia contra Deus. Gente, temos uns minutinhos. Alguma pergunta? Uhum. Bom, ele está dizendo o seguinte: aquele episódio que eu contei que o bispo, que ele vai paramentado, ele é o chanceler, então ele é uma autoridade máxima da universidade, e quando ele comparece ali, ele vai paramentado. Isso é bom ou ruim, né? Você achou bom? Ele, dentro da... qual que é a reação da comunidade acadêmica? É um bispo católico, tá? Então, o paramente um bispo católico, você imagina. Então, ele fica meio estranho naquela comunidade católica, naquela comunidade estudantil lá, acadêmica. Ele fica muito singular. Religiosa, exatamente. Então, se ele dá uma opinião, por exemplo, sobre o aborto, a opinião pode ser uma opinião academicamente muito boa, muito defensável, mas todo mundo olha com aquele ranço, com aquele preconceito que ele está falando isso porque ele é religioso, né? Então, lá, ele tem condição acadêmica, ele tem condição intelectiva, tudo mais, para debater com qualquer intelectual. Ele não precisaria de usar disso, né? Então, teria contribuído mais se ele estivesse lá como um acadêmico, como um chanceler, realmente, para falar da mesma opinião, mas de um outro lado da história. Eu fiquei meio preocupado por causa da mais mulheres e menos homens. Aham. Sim. Essa passagem é o seguinte, aqui: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Eu falei isso aqui no grupo de jovens, sobre que deu assunto depois, até umas horas, né? Agora vamos lá. Cristo, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, né, e o homem cabeça da mulher. Aí tem um detalhe, né? Para o homem ser o cabeça da mulher, ele tem que ter Cristo como cabeça dele. Porque nós importamos para a igreja, um machismo mundano. A pessoa acha que só por causa do gênero, ele já pode mandar. E aí aconteceu o seguinte, né? As mulheres oram e os homens mandam. E isso é um assunto espiritual. Então, no ambiente de oração, de regeneração, por exemplo, se você tem lá mulheres, que hoje tornou-se muito comum um ciclo de senhoras que oram, tudo mais tal, né? Mas a falta do homem é o seguinte, né? Quando está numa situação que tem lá um homem ora, no mundo espiritual, no meio maligno, Deus faz distinção de gênero, né? Então, quando o demônio ouve uma voz masculina, é diferente. É diferente. Ele tem essa autoridade já dada por Deus, né? Agora, quando o homem se omite, o que acontece? A mulher tenta ir para o lugar dele. Então, toda vez que se ouve uma voz feminina, ela lembra ternura, lembra meiguice, lembra, enfim, várias coisas, amparo, etc., né? Mas a voz masculina, ela é uma voz de comando, de ordem.
Então, o homem devia trazer proteção para aquele ambiente. E, faltando essa proteção masculina, a mulher fica exposta. E quando eu digo que tem, às vezes, assim, alguns homens bananas aí, é o seguinte, né? Ele quer mandar em tudo, mas na hora de enfrentar o diabo, é ela que tem que ir. Né? Vai lá você, e ele vai esconder debaixo da barra da saia da mulher. Então, o homem que assume a sua autoridade espiritual, é ele que vai orar. Então, a igreja é ruim, umas coisas que é ruim, é que as mulheres oram e os homens querem mandar. Só que homem que não ora, ele traz o ranço do machismo de fora. Né? E hoje, na igreja, muitas coisas estão nas mãos dos homens exatamente por causa disso. Só pelo fato de ser homem. Não, o homem, ele deve ser uma pessoa para ter autoridade submissa ao cabeça, que é Cristo. Senão ele vai ter só uma autoridade humana, imposta e tudo mais. Pedro, eu queria fazer uma pergunta, depois você permite um comentário, independente da sua resposta. Atlépica. Só um comentário, não é nenhuma... Sim. Com relação à igreja católica, com relação aos irmãos lá que vão para as fábricas trabalhar, qual que é o seu posicionamento? Você acha bem? Tá. O Carlos está perguntando sobre os padres de São José Operário que vão para as fábricas trabalhar. Eu acho bom. Né? Eu acho bom, sim. É um bom testemunho. Né? Acho que quanto mais os cristãos estiverem vivendo uma vida cristã no meio da sociedade, então, acho que até uma coisa que eu queria falar, esqueci aqui, né? É incentivar irmãos a se infiltrarem no meio acadêmico, né? A estarem presentes no meio acadêmico mesmo. Né? Nós precisamos de pensadores, né? Precisamos de pessoas que sejam professores universitários, pessoas que sejam pesquisadores, né? E coloquem a sua opinião, não depois como pastor, mas com a autoridade que receberam no meio do ensino. Então, é legal ter dom de casa cristã, é legal ter pessoas simples, operários, servindo, e o meio acadêmico, já que estamos falando de estudo, carece disso aqui. E tem muita gente, tem vocação acadêmica, mas vê com certo receio pelo preconceito que está no entorno, quer enfrentar. Né? Então, digo isso o seguinte, porque eu estudei, mas, gente, né, é 99% transpiração. Então, até hoje eu falo errado as coisas, né? E o meu desafio meu é o seguinte, daqui para frente eu quero dedicar muito a escrever, eu quero aprender a escrever e escrever. Né? Mas, para mim, é uma coisa custosa. E, às vezes, eu vejo muitos jovens no nosso meio, via também lá, pessoas que, aquele texto que para mim era uma sopinha de letras, para eles tem todo significado, todo sentido. Então, jovem que tem vocação acadêmica, não despreze. E eu diria o seguinte, né, ainda, que os irmãos que estão líderes, estão responsabilidade sobre isso, incentive, sim, né? Busque uma experiência com Deus e coloque o jovem no meio acadêmico. E aí também, esses infiltrados nas fábricas, em outros lugares, para dar testemunho e para trazer uma vida coerente com o povo, eu acho válido, sim. Pode falar. A minha preocupação é porque nós temos muitos jovens aqui, e então por isso que eu decidi assim fazer esse comentário. Eu acho que todos nós devemos ser sacerdotes e estar infiltrado em todas as camadas, né? Mas se de repente algum jovem é chamado ao ministério pastoral, é aí que entra assim o meu questionamento para isso, porque nós precisamos ter, além das visitações, dos ofícios da igreja, nós precisamos ter tempo com Deus também. Tempo de oração, tempo de ouvir, e isso demanda muito tempo, isso demanda paz, muita paz no coração. E eu já me envolvi muito com trabalho e pastorado. Conheço alguns pastores, amigos meus, que
divide pastorado com vendendo um monte de coisa. E parece que essas coisas não funcionam muito bem, né? Então, eu estou no ministério há 25 anos. E 11 anos atrás eu fiz uma decisão. Eu disse, eu vou viver do ministério, ponto, né? E tem sido os melhores anos da minha vida como pastor. Tenho tido assim muito mais do que eu tive antes, trabalhando, recebendo salário e recebendo de igreja também. Então, hoje tem sido muito melhor. Eu tenho me dedicado exclusivamente ao ministério pastoral. Eu falei para Deus que eu jamais ia aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de remuneração fora do ministério pastoral. E poderia estar até ganhando mais, mas eu tenho trabalhado a minha vida, mesmo tendo condição, de procurar viver com o necessário. E ponto, assim. Então, eu só queria deixar isso, porque tem alguns jovens talvez tenham chamado pastoral. E tem que tomar muito cuidado com essa questão de criar uma multiplicidade de coisas, de trabalho, de funções, e aí acaba não funcionando, né? O que a gente tem que realmente entender de qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, a gente não pode padronizar, né? Eu vi também muita gente que foi para o ministério como a alternativa única, e também essa também foi de início a minha experiência. Quando eu queria servir Jesus, então eu falei assim, eu vou fazer teologia, né? Aí só que a teologia que eu queria fazer, no primeiro momento, era uma teologia de tempo integral. E eu tinha que trabalhar para ajudar na minha casa. Então, não pude fazer teologia na Igreja Católica, porque lá é tempo integral. Aí, descobri uma teologia na Assembleia de Deus, então, que era noturno. Então, eu trabalhava de dia e fazia teologia à noite, né? Mas por que isso daí foi o primeiro canto meu e para onde que eu ia? Eu vejo mais ou menos a situação de Samuel, quando Deus o chamava. Ele corria para Eli, né? Então, aquela era a saída que ele conhecia, né? A voz que ele conhecia. Então, às vezes, as pessoas são chamadas ao ministério, mas só conhecem a vida eclesiástica. Então, tem alternativas também. Então, tem pessoas que são chamadas para um trabalho como esse que o irmão Carlos está falando? Creio que sim. Mas, como ele disse, né, não é o único também. Então, as pessoas podem também servir a Deus, ver qual a sua história, né? Eu estou completando 40 anos de ministério também, né? E eu sempre trabalhei assim, né? Quando eu estudava, trabalhava, então eu nunca deixei de atender um compromisso, porque tinha uma prova na segunda-feira. Tem que estudar. Toda vez eu optei por fazer aquilo que eu entendia que ser de Deus, né? E toda vez Deus me honrou na segunda-feira. Nunca tirei uma nota baixa, nunca fui ruim na prova, porque eu optei por vir para o encontro, por passar tempo orando, tudo mais. Agora, outra coisa também, quando o Carlos faz essa opção, acho que uma maturidade para fazer essa opção também, acho que foi muito importante. Não sei se o Carlos talvez pensa assim, né? Porque o meu receio, às vezes, é do jovem pensar no ministério e ter uma vida um pouco de ociosidade. E aí é pior, se não souber aproveitar os momentos, é pior do que estar trabalhando e ficar ocioso, né? Então, a maturidade que o Carlos está falando pesa muito nisso, né? Chegou uma certa hora, você já conhecia toda a jornada que vinha, né? Agora, a pessoa, às vezes, sem conhecer isso, tentar sair direto, né, para o ministério, tem que pensar. Tem que ter mentoria, exatamente, tem que ter orientação. Exatamente. Ó, gente, essas dicas, todas elas, vocês veem, estão ligadas uma à outra, né? Eu estou aqui, tem uma estou policiando, estou entrando na área do Clécio, né? Já foi falado, né? Estou entrando na área. Já foi, agora vai. Gente, mais alguém? Ou fomos vencidos pelo horário? Ok.
Que Deus abençoe, né, profundamente a cada um de vocês. E o que eu mais desejo, que mais assim posso desejar para vocês mesmos, do fundo do meu coração, é que vocês encontrem aquilo para a qual vocês vieram ao mundo. Que nós não sejamos ovelhas perdidas, né? Perder aquele que não sabe o que veio fazer na vida, né? É ovelha, mas tem uma crise existencial, que não sabe como servir a Deus, né? Então, que Deus ilumine e Deus dê graça a vocês, para vocês entenderem e cumprirem isso, né? E aos jovens, né? João falou o seguinte, né? Tenho escrevido a vocês, por quê? Sois fortes, têm vencido o mundo. Então, gente, coragem, vai em frente, não tenha medo daqueles professores que são assim, lambuzados de teoria, que querem parecer simpático, que querem parecer ateu. Não tenha medo disso, porque Jesus é quem está com vocês, né? Não tem nenhum mestre que possa ser maior do que o mestre que vocês estão aprendendo aos pés dele. Não tenha medo. Vão para a universidade, sim, né? Encarem, sejam acadêmicos, tenham bons empregos e testemunhem Jesus mesmo, né? Vocês são fortes no Senhor para não se perder, não ter a fé ameaçada, mas experiência com Jesus, não só intelectual, mas experiência com Jesus. Amém? Então, amanhã, gente, olha, mentoreamento, olha só que dica oportuna, né? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai querido. Senhor, vivemos num momento de pluralidade, Senhor. Espaço para novas coisas, espaço para muitas coisas, Senhor, sem nenhum desprezo às coisas antigas que Tu já fizeste e está fazendo, Senhor. Sem desprezo às propostas que nós já conhecemos, Senhor. Mas nós não queremos ser tímidos e ficar repetindo o mesmo do mesmo sempre, Senhor. Deus, essa geração tem a sua história a viver, a construir, Senhor. Senhor, que eles não sejam uma mera repetição de sonhos de antepassados, Senhor, mas que eles também tenham seus sonhos, tenham a sua audácia, o seu arrojo, Senhor, e que nesse momento, Senhor, possam contar com o apoio das gerações anteriores, ó Deus. Senhor, nós, como os mais velhos, queremos somar, Senhor, força e derramar unção sobre eles, ó Deus, para que eles vão em frente na vida, Senhor. Eles nasceram numa época diferente de nós, Senhor. É praticamente inevitável que eles tenham uma vida acadêmica, Senhor. Mas dá graça, Senhor. Sustenta, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor. E eles sejam Tuas testemunhas, Senhor. Que as universidades nos estiverem passando, Senhor, seja a Jerusalém do Pentecostes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Alguém? Algo a comentar? Gente, botei aqui um site, ó, emcristos.com.br. Dia 24 e 25 de agosto, teremos um encontro aqui. É encontro de cristãos em busca de unidade e santidade. Basicamente, reúne católicos carismáticos e evangélicos pentecostais.